Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à segunda aula da disciplina de Gestão da Logística de Produção. Hoje falando sobre gestão da produção. Eu vou começar fazendo uma conceituação histórica para a gente entender, né, qual foi a evolução da gestão da produção até chegar no conceito que a gente tem hoje de produção em massa. Então, a produção em massa é produzir produtos, né, em grande escala, tá bom? Então, o processo de produção teve início na Idade das Pedras, com os homens das cavernas. Naquela época, eles já produziam, né, os itens necessários para atender a sua demanda cotidiana. Então, desenvolver as atividades de caça, né, para buscar o alimento, os instrumentos para trabalhar o alimento, fogo e outras atividades do seu dia a dia. Obviamente que tudo isso aí era feito manualmente. Com o passar dos anos, o homem foi se desenvolvendo e, consequentemente, o seu conhecimento a respeito do trabalho, né, da forma de manusear a matéria-prima, e surgiu a figura do artesão. Então, o modelo de produção artesanal. O que caracteriza o modelo de produção artesanal? O artesão, ele é responsável por todo o processo produtivo, desde da obtenção da matéria-prima, a, a adequação da matéria-prima, o processo de produção propriamente dito, até a entrega do produto acabado para o cliente final. Tudo isso aí fica a cargo do artesão. Ele gerencia todo esse processo, a sua carga horária de trabalho, o seu padrão de qualidade, né? Apesar deles nessa época aqui que eu trago, não utilizarem ferramentas de gestão da qualidade, obviamente, mas o nível de qualidade que ele entregava o produto ficava a cargo dele. E com o passar dos anos, seguindo essa lógica evolutiva, o processo produtivo ele chegou num ponto que a escala foi aumentando, a população das cidades, dos grandes centros foi crescendo, e o processo de produção teve que se adequar a isso, para atender essa demanda. E para que isso ocorresse, surgiu um conceito chamado de divisão do trabalho. Então, esse processo que eu mencionei para vocês aí do artesão, que era responsável por todo o ciclo produtivo, ele é quebrado em várias etapas. Então, começam a surgir as atividades específicas, os setores dentro das empresas. Então, vamos pegar o exemplo do artesão. Vai ter a figura da pessoa responsável pela compra da matéria-prima, vai ter a figura da pessoa responsável pelo recebimento e armazenamento dessa matéria-prima, vai ter a pessoa responsável pelo planejamento da produção, vai ter a pessoa responsável pela gestão da produção, vai ter a pessoa responsável pela logística de distribuição do produto acabado. Então, eu trago a figura aqui embaixo que mostra as diferentes etapas do processo produtivo agora, né? Então, os trabalhadores começam a desenvolver trabalhos específicos, focados numa determinada função, ok? Então, aqui eu trago algumas fotos da época, ilustrando esse conceito que eu trouxe. Percebam que são setores. As pessoas aí, ó, dessa figura de cima aqui da corrente, elas desenvolvem o mesmo trabalho, é um setor. Aí esse produto saiu desse setor, foi para o outro, como não tinha um recurso tecnológico nessa época, o trabalho era manual, né? Então, vai para o outro setor, todas as pessoas do outro setor vão desenvolver a mesma atividade. Então, aqui eu trago vários exemplos de vários processos, corte e costura, inclusive, manuseio de peças. Eu não sei exatamente
qual que é a atividade aqui do canto inferior esquerdo da tela, mas perceba, as pessoas desenvolvem a mesma atividade. E aí surge um cara chamado Frederick Taylor, ele que revolucionou a forma de se fazer a gestão dos processos produtivos. Ele é o pai da administração científica. Ele trouxe conceitos da ciência para dentro da gestão de processos. Ferramentas científicas para mensurar o andamento dos processos. Ele era engenheiro mecânico e começou a desenvolver trabalhos no chão de fábrica mesmo. Então, o primeiro ponto que ele percebeu aqui, que precisava de melhoria, ser repensado, ser redesenhado, se assim vocês quiserem, é a questão do pagamento. O porquê disso? Ele percebeu que existiam pessoas com diferentes desempenhos dentro de uma linha de produção, porém, todas ganhavam o mesmo salário. Então, percebam comigo a incoerência aqui. Você tem um trabalhador que tem um desempenho acima da média e um trabalhador mediano, um desempenho mediano. É isso que eu quis dizer, estou falando de desempenho aqui. Então, um trabalhador acima da média e um trabalhador mediano. Porém, eles ganham o mesmo salário. Esse entrega mais que esse. Mas, com o tempo, o que acontece? Ele percebe, esse aqui, percebe que ele ganha igual esse aqui. Então, por que ele vai se esforçar? Ele começa a reduzir o seu desempenho para entregar igual ao trabalhador mediano. Ele ganha igual. Concordam? Então, foi um ponto que ele percebeu, que ele precisava remunerar por produtividade. Certo? Então, remunerar mais aquele que entrega mais. Então, começa a surgir aí o conceito de pagamento variável, né? Tem um salário base e um variável que vai de acordo com o seu desempenho. Então, algumas conclusões do Taylor, né, analisando os processos produtivos da época. A questão salarial que eu acabei de falar e a padronização dos processos. Não tinha um processo de gestão estruturado. Então, os trabalhadores desempenhavam a mesma função de formas diferentes, com tempos diferentes para desempenhar a tarefa, às vezes até com ferramentas diferentes. Então, você começa a ter uma variação muito grande no processo, seja em termos de tempo do processo, propriamente dito, variações de qualidade e variações na forma de executar o processo. Então, ele começou a avaliar, a selecionar setores, né, atividades e analisar isoladamente. Então, ele escolhia o processo, ele analisava a tarefa, ele avaliava o tempo e o método de execução dessa tarefa. Para quê? Para entender uma forma correta de se desenvolver essa tarefa. O método e ter também um tempo médio, né? Para você começar a fazer daí ações de gestão. Né? Você tem que... É uma questão básica, né? Para se desenvolver a gestão de uma determinada atividade, você tem que saber o tempo de duração dessa atividade, para daí calcular quanto que você consegue produzir ao longo de um dia, de uma semana, de um mês. Então, foi uma primeira análise que ele começou a fazer nas empresas. Com base nessa análise, ele definiu o padrão de execução. Eu vou trazer algumas fotos que mostram ele fazendo esse trabalho. Definindo esse padrão, ele fazia o treinamento dos trabalhadores e aí começava-se a desenvolver um trabalho de planejamento e controle dessas atividades. Então, está aqui, né, o estudo de tempos e métodos. Então, estudar o trabalho, acompanhar a execução desse trabalho mesmo, olhar o trabalhador ali, como que ele faz o trabalho, qual é a primeira atividade, qual é a segunda atividade, qual é a terceira atividade, qual é o equipamento que ele utiliza, como ele manuseia essa atividade. Pensam, gente, que é
1920 que eu estou falando, tá? Então, é o começo de tudo, é o começo dos sistemas de gestão. Então, é uma coisa bem arcaica, coisas que parecem óbvias para nós, que já são consolidadas, né, na nossa cabeça, no mercado como um todo, naquela época não era a mesma realidade. E ele fazia também o estudo do tempo, então entender o tempo que se levava para desenvolver essas atividades. E aqui eu trago algumas fotos mostrando como que era essa análise. É exatamente dessa forma que eu falei. Selecionava um trabalhador, normalmente um trabalhador com desempenho mediano, nem o que tinha o melhor desempenho, nem o pior, o mediano. E aí pedia para ele desenvolver a tarefa e acompanhava a forma como ele desenvolvia a tarefa e cronometrava para entender o tempo, como a gente pode ver aqui nas fotos. Então, com isso, você consegue desenvolver um método mais adequado para fazer o trabalho, padronizar o seu sistema de produção, entender o tempo que se gasta para executar determinada tarefa. Com isso, você consegue fazer um planejamento melhor, dimensionar a quantidade de pessoas, a quantidade de máquinas, o espaço necessário, fazer um planejamento de custo, capacidade de produção. Com esses dados em mãos, você consegue fazer esse tipo de projeção. Então, com isso, dá para se chegar na forma correta de executar o trabalho, fazer o desenho do layout, o arranjo físico da sua planta, o equipamento correto para se trabalhar, para ter se obter o melhor desempenho do trabalhador. Então, o trabalho do Taylor era basicamente esse. As contribuições dele, as influências dele para a administração, para a gestão. Ele escreveu livros Princípios da Gestão Científica, então é o primeiro livro de gestão trazendo esses conceitos mais analíticos. Lá na frente, alguns anos depois, o Henry Ford vai utilizar os conceitos do Taylor para desenhar a linha de produção da Ford, tá? Que a gente vai ver agora adiante. E também é legal mencionar aqui um filme do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, vale muito a pena, pelo menos ver algum trecho dele no YouTube. É uma crítica ao modelo de produção dessa época, na verdade, é uma crítica mesmo. Os trabalhadores eram tratados como máquinas, não tinha esse aspecto humano, discussões sobre qualidade de vida, ergonomia, não tinha nada disso ainda nessa época, tá? Então, era uma realidade bem dura para os trabalhadores. Então, sugiro que assistam esse filme. Eu tenho até se alguém se interessar por isso, eu tenho alguns trechos salvos no meu computador, posso compartilhar, enviar para vocês pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho do Ford. Então, esse cara aí é o Henry Ford. Ele foi o empresário na época dele, mais poderoso. Ele que criou o que a gente conhece hoje por produção em massa. Então, produzia uma quantidade enorme de produtos em uma fábrica. Ele que conseguiu implementar essa linha de produção na época aí da Ford. Então, se hoje o carro é um produto, entre aspas, né, popular, entre aspas, porque um carro popular hoje custa 60 mil reais, mas assim, a gente sai nas ruas e vê muitos carros em qualquer cidade do Brasil. Isso se deve muito ao Henry Ford. Ele que começou a produzir em massa, então ele começou a produzir uma quantidade muito grande de carros. Com isso, você tem uma quantidade muito grande de produtos produzidos numa empresa, você consegue dividir o custo fixo desse processo produtivo pelas unidades produzidas. Então, você consegue derrubar o custo unitário do produto. Ele fez isso.
Ele chegou a produzir no auge 2 milhões de carros por ano, tá bom? Eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, eu vou trazer alguns números. Hoje, o carro mais produzido no mundo, pelo menos até alguns anos atrás, era o Corolla. Produzia-se 1 milhão e 200 mil, 300 mil unidades por ano. Ele chegou a produzir 2 milhões de carros por ano, tá? Só para trazer uma referência para vocês. Porém, era um cenário totalmente diferente. Não tinha o número de montadoras que tem hoje, o número de pessoas habilitadas era outra, o contexto econômico era outra, o carro lá atrás era a elite somente tinha acesso ao carro, ele que começou a popularizar, enfim, é um contexto diferente. Eu estou trazendo só um comparativo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia do que esse cara fez. E pensa no contexto da época, estamos falando aí de 1925, 26, 1930, tá bom? Então, aqui ele começou produzindo ainda artesanalmente o carro, como a gente consegue ver. Aqui uma foto da produção do Ford T, que é o modelo que ele é conhecido por produzir, aquele modelo que os gangsters, seja aqueles filmes de gangster utilizavam, filme de época, né? O Ford T, eu vou trazer umas fotos para vocês verem. Então, percebam que aqui ainda está esse processo artesanal. Então, é uma seção aqui, a seção de funilaria, e as pessoas, os trabalhadores, mexendo na funilaria dos carros. Aí ele começou a incorporar os conceitos do Taylor no sistema de produção da Ford e montou uma linha de produção, que é essa aqui. Percebam nessa foto que nessa linha de produção é como se fosse um trilho e o carro ele andava nesse trilho. O que eu quero dizer com isso? O carro andava no processo produtivo e ia passando pelas seções. Então, eu vou trazer um exemplo do que acontecia mais ou menos. Se colocava o chassi na linha de produção, aí ele começava a andar, ele chegava na seção de rodas. Aí colocava os eixos e as rodas. Aí ele continuava andando. Aí ele chegava na seção de estofamento. Colocava-se os bancos no carro. Aí ele continuava andando. Ele chegava na seção do câmbio. Colocava-se o câmbio no carro. Aí ele continuava andando. Chegava na seção de portas. Colocava-se as portas no carro. Ele continuava andando. Colocava-se o motor. Continuava andando. Depois a tampa do motor. E assim sucessivamente. Eu criei aqui a sequência do processo de produção, tá? Só para exemplificar. Mas para vocês entenderem. Então, o carro andava na linha de produção e o trabalhador esperava o carro chegar e executava a sua função, tá bom? Com isso, ele conseguiu acelerar muito o processo de produção. Ele chegou a produzir um carro a cada 10 segundos, tá bom? Como eu falei no início ali da seção do Ford, ele chegou a produzir anualmente 2 milhões de carros por ano, a um preço de $260. Tá? Então, ele derrubou o preço do carro, deixou o carro acessível à população. Os trabalhadores da empresa dele conseguiam comprar o carro. Essa era uma ideia dele. Ele queria deixar tão barato que os trabalhadores conseguiam comprar. Antigamente, eram só as pessoas com um poder aquisitivo maior que tinham carro. Tá bom? Esse aqui era o modelo do Ford T. Ele sofreu algumas evoluções, algumas mudanças ao longo dos anos, mas esse era o modelo básico fabricado. Aqui eu trago alguns números para vocês. Então, em 2015, o carro mais fabricado no Brasil foi o Onix. Fabricou, percebam aí, 126 mil unidades. O Ford, eu falei de 2 milhões de carros. Então, 10% daria 200 mil unidades. O Onix seria equivalente a uns 7%, mais ou menos. Estou fazendo uma conta de cabeça aqui. Então, 7% do volume do Ford. Olhem só. Isso Brasil, né?
E aqui, mundo, 2014 eu trouxe. O Corolla, como eu falei, 1.200.000 e poucas unidades, mas percebam daí o cenário como é diferente. Aí tem, ó, Toyota, Ford, Volks, Hyundai, a Chevrolet e uma outra aqui que eu não sei qual que é o nome. Então, assim, o contexto é outro. Aí tem Chrysler, tem outras que nem entraram aí na Nissan e uma série de outras marcas que não entraram aqui, mas percebam que o contexto é outro, a população é maior, o poder aquisitivo da população é outro também, então ele está mais distribuído, assim, né? Está mais capilarizado o mercado. Tem muitas marcas, tem marcas assim que atuam com um foco maior em determinado continente. Então, o contexto é outro, mas é só para a gente fazer um comparativo e entender o que esse cara fez, tá? E aí, se hoje existe um processo de produção em massa de televisão, de celular, de geladeira, de fogão, de micro-ondas, de tênis, roupas, muito disso se deve ao Ford. Ele que foi o precursor desse sistema de produção, tá bom? Então, essa era a introdução que eu gostaria de fazer a respeito da gestão de produção. Nas próximas aulas, agora, a gente vai começar a funilar essa discussão, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agradeço a atenção de vocês. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima aula. Um abraço.